Agora nós vamos orar. Aqueles que têm seus pedidos de oração, enquanto nós estivermos orando, vão levantar as mãos para o céu. É uma demonstração de que você tem um pedido no seu coração, tá bom? Vamos nos ajoelhar, todos que puderem. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença, ajoelhados, reconhecendo-Te como Senhor da nossa vida, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só o Senhor é Deus no céu e na terra. Só o Senhor merece louvor e adoração. O Senhor deu o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E agora invocamos a presença do Espírito Santo aqui conosco. Suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada filho, sobre cada filha, e que o Senhor atenda os pedidos que estão em cada coração. O Senhor está vendo lá do céu as mãos levantadas. Responde à prece, responde à angústia de cada um, responde à necessidade de cada um. Cura os enfermos, perdoa os nossos pecados. E por favor, querido Jesus, derrame sobre nós o Espírito Santo e volte logo nos buscar. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Mateus capítulo 24. Hoje nós vamos falar com vocês sobre o capítulo 24 de Mateus. E aqui Jesus está falando da sua volta a esta terra. Jesus veio há 2000 anos atrás. Nasceu de Maria, viveu 33 anos, foi crucificado pelo próprio povo que ele veio salvar. É importante você entender esse ponto. Veio para o que era seu povo, povo judeu, e foi rejeitado, foi crucificado. Lembre-se que o povo de Israel gritava: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás. Jesus veio a primeira vez para ser salvador seu e meu, e ele morreu traído pelo seu próprio povo. Mas queridos, Jesus disse: eu virei outra vez. A segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é mencionada repetidamente na Bíblia. No Novo Testamento, mais de 300 vezes. E aqui o capítulo 24 de Mateus começa falando da segunda vinda de Jesus, e o capítulo 25 fala sobre a segunda vinda de Jesus. O capítulo 24 e o capítulo 25 inteiros, os dois capítulos inteiros, estão falando da segunda vinda de Jesus. Hoje nós vamos começar com vocês aqui o capítulo 24 e o verso 3. Abra sua Bíblia, Mateus 24 e o verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram. Qual foi o pedido que os discípulos fizeram? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. A outra tradução diz do fim do mundo. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando o Senhor vai voltar a esta terra? Queridos, a primeira vinda de Jesus foi para comprar você e a mim com o próprio sangue. Ele nos comprou para sermos filhos e filhas de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus. Este foi o propósito da primeira vinda de Jesus. E o propósito da segunda vinda de Jesus é nos buscar, nos levar para onde Ele está hoje, a casa do Pai. A casa do Pai. Por isso João 14, 1 a 3, João 14, 1 a 3, você pode ler comigo? João capítulo 14, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, vamos ver então os versos 1 até o verso 3. Vejam a promessa de Jesus antes de subir para o céu. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus disse: eu irei ao Pai, mas eu voltarei. A segunda vinda de Jesus é a esperança da nossa vida. É o oxigênio para a minha vida. Eu não teria forças para viver se eu não tivesse essa esperança da segunda vinda de Jesus. E o capítulo 24 e 25 de Mateus estão falando da segunda vinda de Jesus. Volte agora, portanto, ao capítulo 24 de Mateus. Aqui diz o finalzinho do verso 3. Os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, do fim do mundo? Verso 4 agora, leia comigo, Mateus 24, verso 4. Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo que antes que ele voltasse, viriam falsos cristos, dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Verso 6: e vocês ouvirão falar de guerras, e rumores de guerras. Fiquem atentos, e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. São sinais do fim. Sinais do fim. E o verso 7: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Tudo isso que você está vendo no mundo hoje, guerras, nações contra nação, fome, terremotos, tudo isso é o princípio das dores. Que princípio das dores? As mulheres entendem muito bem isso aqui, as mulheres que já foram mamães. Todas as mamães sabem o que é o princípio das dores. Quando começam as contrações. Quando começam as contrações e as dores, é sinal de que a criança está para nascer. Não é o nascimento ainda, mas são os sinais. As contrações são os sinais de que a criança vai nascer logo. Jesus está dizendo que guerras, nação contra nação, terremoto, fome, peste, são sinais de que ele vai voltar. É o princípio das dores. Dá para entender como está o mundo hoje? Será que nós estamos vivendo num mundo que está acontecendo tudo isso aqui? Fome, terremoto, pestes, nação contra nação? Você está vivendo num mundo que está sendo descrito aqui, sim ou não? Então, este é o princípio das dores. Quando o princípio das dores começa, as contrações começam, a criança vai demorar para nascer? Não, virá logo. Então, será que Jesus vai demorar para vir? Quando você vê os sinais que estão acontecendo no mundo, são sinais de que ele vai voltar logo. E aqui diz o verso 9 agora: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês percebem quantos cristãos estão sendo mortos no mundo? Na Nigéria? Quantos cristãos estão sendo mortos no Sudão? São milhares. Só este ano de 2025, mais de 7.000 cristãos foram mortos. Mais de 7.000 cristãos foram mortos só no ano de 2025. Mortos por quê? Porque amam Jesus. Igrejas estão sendo incendiadas, pessoas estão sendo mortas só porque amam Jesus. Aqui diz, olha, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão.
o nome de Jesus será odiado no mundo. Dá para acreditar como é que pode acontecer? Quando Jesus foi crucificado, eles preferiram Barrabás e crucificaram Jesus. Então Barrabás foi amado e Jesus foi odiado. E na segunda vinda de Jesus, o mundo vai amar Jesus ou vai odiar Jesus? Hein? Agora na segunda vinda de Jesus, o mundo vai amar Jesus ou vai odiar Jesus? Hein? Odiar. Como é que você pode explicar isso? O mundo está possuído pelo demônio. O mundo, as multidões estão possuídas por demônios que odeiam Jesus e colocam o ódio de Jesus no coração das pessoas. E porque você ama Jesus, você também é odiado por aqueles que odeiam Jesus, odeiam você. É o que a palavra de Deus está dizendo. Muitos não atentam, não percebem isso que Jesus está falando, que aconteceria antes da volta dele, antes da segunda vinda. Vamos ler de novo o verso 9? Vocês serão entregues para serem o quê? Maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A religião que mais persegue cristãos chama-se islamismo. Maometanos, islamismo. Eles matam mesmo. Eu já li o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado no islamismo, escrito por Maomé. Não escrito por Maomé, porque Maomé ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Ele disse que recebeu as visões de Alá e ele ditou e as pessoas escreveram, porque ele não sabia escrever. Eu li o Alcorão, e no Alcorão diz morte para os infiéis. Morte para os infiéis. Quem são os infiéis no Alcorão? Os cristãos. Para eles, os infiéis são os cristãos. Morte para os infiéis. Por isso eles incendeiam igrejas cristãs e matam. É a religião que mais cresce no mundo. Sabiam que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo? A Inglaterra, que era um país protestante, hoje é um país islâmico. O prefeito de Londres é islâmico. E agora o prefeito de Nova York é islâmico. Começou a guerra, matança dos cristãos, cumprindo o que Jesus disse, quando ele falou, esse é o princípio das dores. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E agora continue o verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tempo do fim, antes da volta de Jesus. Traição de uns com os outros. E o verso 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Existem falsos profetas? Então existem profetas verdadeiros. Porque não existe nada falso sem existir o que é verdadeiro. O dinheiro falso, as notas falsas, são fabricadas por causa das verdadeiras. O profeta falso existe? Então significa que existem profetas verdadeiros. Aquele que lê a Bíblia, aquele que distribui Bíblias, e aquele que pede para você ler a Bíblia com seus próprios olhos e acreditar no que você está lendo, isto é profeta verdadeiro, porque você está lendo a Bíblia e você está fundamentando a sua fé na Bíblia e na Bíblia só. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Você crê na Bíblia e na Bíblia só. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Verso 12. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Multiplicação do pecado, da maldade, da ruindade. Você acha que a humanidade está multiplicando a maldade, a ruindade? Vocês já perceberam quantos maridos estão matando suas esposas? Feminicídio? Vocês já perceberam
Quantos filhos estão matando os próprios pais? Pais famosos, artistas famosos de Hollywood. Esta semana passada, o diretor de Hollywood, os filmes de Hollywood, o pai e a mãe foram mortos pelo filho. Outro cantor famoso foi morto pelo filho. Filhos matando os pais. A Bíblia diz que por multiplicar a maldade, a ruindade, pessoas que se tornam ruins, porque não adoram Jesus, então são possuídos pelo demônio. E o demônio é ruim, é mau, é maligno. Veja aqui o verso 12. Por se multiplicar a maldade, o amor, o que acontece com o amor? Se esfriará de quase todos. O amor se esfriou. Porque você vê o mal acontecer e não faz nada. E você dá desculpa. Bom, eu tenho que me proteger. Eu tenho que me proteger. Jesus contou uma parábola. Ele disse que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E no caminho ele foi assaltado pelos ladrões. E foi espancado. E foi roubado. E ficou semi-morto. Semi-morto. E então estava descendo também de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Que os sacerdotes que trabalhavam no templo de Jerusalém, muitos deles moravam em Jericó. Então eles faziam esse trajeto, que é um trajeto de poucos quilômetros. E veio o sacerdote e viu o homem caído e disse: eu não vou parar aqui para socorrer esse homem, porque eu também posso ser assaltado. E passou. Aí veio um levita. Um levita olhou o homem caído e também passou. Aí veio um homem samaritano, que não era judeu, e viu o homem caído, parou, desceu do seu animal, curou as feridas do homem que tinha sido assaltado, espancado, colocou óleo, limpou, carregou aquele homem, colocou em cima do seu animal e levou este homem até uma próxima estação, uma próxima pensão, e colocou este homem para ser cuidado lá na pensão e disse: olha, cuida dele, e tudo que você gastar, na volta eu pago tudo que você gastar, cuide dele. Jesus contou essa história. E então Jesus perguntou: quem foi o próximo daquele homem que estava caído no chão? Quem foi o próximo? Foi o sacerdote que passou de largo? Foi o levita que passou de largo? Ou foi aquele samaritano que parou e cuidou dele? E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Palavras de Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você vê as pessoas passando fome, quando você vê as pessoas sem roupa para se vestir, quando as pessoas estão dormindo na rua, quando as pessoas estão sendo assaltadas, ou estão sendo perseguidas, maltratadas, se você cruza os braços, se você simplesmente lava as mãos, você será condenado por Deus, porque Jesus quer que você seja um bom samaritano. O bom samaritano é aquele que para e ajuda o que necessita. O bom samaritano é aquele que estende a mão para o que cai, é aquele que divide o pouco que tem com o necessitado. Estão faltando bons samaritanos no mundo, para estenderem a mão, para dividirem o pouco que você tem, dividir com aquele que não tem nada. Mas o amor vai se esfriar cada vez mais, porque o pecado está se multiplicando. É o amor ao pecado. As pessoas gastam dinheiro, rios de dinheiro em bebidas, mas não tem dinheiro para ajudar o pobre, o necessitado. Os bares sempre estão cheios, as garrafas e as latinhas sempre estão espalhadas. Tudo isso é dinheiro jogado fora. Mas tem pessoas que passam fome e ninguém se interessa. Por quê? Estão vivendo no pecado, e quem vive no pecado, o amor se esfria. O amor a Deus se esfria, o amor para com a esposa se esfria, o amor para com os filhos se esfria,
porque o dinheiro que ele deveria alimentar e ajudar os filhos, ele gasta aonde? Na bebida. Por se multiplicar. Prestem atenção neste verso que Jesus falou. Leia de novo. Verso 12. Por se multiplicar o quê? A maldade. O amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus não é de todos. Quase todos significa que existe um remanescente fiel na terra. Quase todos significa que existe pelo menos um 10%, um 5% em cujos corações o amor não esfriou. E por que o amor não esfriou? Porque não estão vivendo no pecado. Porque não amam os prazeres da carne. Eles vivem para servir. Vivem para dar a vida pelos que estão precisando. Graças a Deus, esse quase todos traz esperança para você e para mim. Porque nós podemos estar nesse quase, nesses 5%, nesses 10% de pessoas que amam Jesus e que dão a vida por Jesus. E agora vejam o verso 13. Verso 13. Aquele, porém, que ficar firme 1 mês ou 2 meses, será salvo. Hein? Aquele que de vez em quando ler a Bíblia, será salvo. Aquele que de vez em quando vier me adorar, não. Não é de vez em quando, não é por uma semana, não é por um mês. Você tem que crer nas palavras que saíram da boca de Jesus, porque isso é salvação, isso é vida. Jesus está dizendo, aquele, porém, que perseverar até o fim, até Jesus voltar, não desista. Não desista. Este será salvo. Não desista, meu irmão, minha irmã. A vida é fácil? Não é fácil, não. A vida não é fácil. A vida é dura mesmo. É trabalhosa. É cheia de complicações. A vida é cheia de frustrações. Você se frustra. Você se decepciona. Mas você tem que levantar a cabeça. Você cai, mas você se levanta, não fica caído. Porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Não importa quantas vezes você cair. O que Deus conta não é quantas vezes você cai. O que Deus conta é quantas vezes você se levanta. Para Deus só vale o se levantar. O cair, Ele não conta isso, porque Ele sabe que nós somos fracos e pecadores. Mas Ele quer que você se levante cada vez que cai. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Antes do fim do mundo, antes da segunda vinda de Jesus, o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Quem sabe há 5 anos atrás, Jesus poderia ter voltado há 5 anos atrás. Nós viemos para cá em 2020, setembro de 2020. Se Jesus tivesse voltado em agosto ou julho de 2020, nós não teríamos vindo morar aqui, não teríamos pregado o Evangelho, não teríamos construído este centro comunitário Vida, para trazer vida e levar vida eterna para aqueles que querem a salvação. Muitos se perderiam, mas agora existe um centro Vida, vida eterna, vida plena, vida abundante. Este Evangelho está sendo pregado aqui. Nem todos valorizam o Evangelho, porque isto aqui poderia estar repleto, não é? Repleto. E se não tiver espaço aqui dentro, coloca as cadeiras lá fora, olha. Pode colocar a cadeira lá fora e deixar as portas abertas. Tem espaço para todos. Mas nem todos querem. Mas este Evangelho está sendo pregado. Bíblias estão sendo distribuídas. Agora, meu querido irmão, abra sua Bíblia, aí mesmo, no capítulo 24, verso 36. Verso 36. Leia comigo, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora,
Jesus está falando da sua segunda vinda. A respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus falou isso, ele estava na terra, vivendo como um homem, sem usar os seus poderes divinos, e ele disse: só o Pai sabe o dia da minha segunda vinda. Eu também não sei, mas Jesus vai voltar. Ele deu os sinais. E quando ele voltar, diz o capítulo 24, leia comigo agora o verso 29. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que Jesus disse que vai acontecer antes da sua segunda vinda? Tribulação. Você vai passar pela tribulação? A maioria dos cristãos acredita que o povo de Deus não vai passar pela tribulação. Não sei de onde eles tiraram isso, porque a Bíblia diz claramente que nós vamos passar pela tribulação, porque a volta de Jesus é depois da tribulação. Só seremos arrebatados para o céu depois da tribulação. Leia o capítulo 24 de Mateus, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer? O sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, lua em sangue, lua vermelha, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Você já viu isso acontecendo? Isso é profecia para o futuro. Se você me disser que isso aconteceu no passado, pode ter acontecido no passado, sim, mas tem uma aplicação primária, específica para o tempo do fim, antecedendo justo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Jesus está dizendo: antes da minha volta, após a tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse então significa que a segunda vinda de Jesus será na sequência. Na sequência do quê? Escurecimento do sol, primeiro tribulação, não é? Está lendo aí o verso 29? Primeiro a tribulação, depois escurecimento do sol, depois da lua em sangue, viu? A lua não dará sua luz porque ela fica vermelha. As estrelas vão cair do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O céu será agitado. Então, olha a sequência. Você está contando uma história e a pessoa está prestando atenção e você diz: então, daqui 20 anos eu volto a contar o resto. Não. Aqui é uma sequência. Então vai acontecer o quê? Verso 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Há pessoas que dizem que ninguém vai ver Jesus voltando, vai ser invisível. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que é visível, que todos verão. Os que não estão preparados vão lamentar, vão chorar, chorarão tarde, porque não terá mais salvação na volta de Jesus. Quem está salvo, quem está perdido. Ninguém vai se salvar na hora da segunda vinda de Jesus, porque quando Jesus descer do céu com poder e glória, a porta da graça já está fechada, já fechou antes. Queridos, aqui está dizendo, no verso 30, todos os povos da terra. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É a segunda vinda de Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão. Quantos povos, quantas nações? Todas. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele virá sozinho? Verso 31. Virá sozinho? Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos virão com Jesus, todos os anjos virão com Jesus, para reunir os salvos de norte a sul, de leste a oeste. Vão reunir para levar este povo de Deus para o céu. E nós vamos viver lá no céu, por 1000 anos. Por 1000 anos. Há pessoas que dizem que nós vamos viver no céu para sempre. Não, a Bíblia não diz isso. Fala que nós vamos viver no céu 1000 anos. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20 e veja então o verso 6. O verso 6. Apocalipse capítulo 20 é o último livro da Bíblia, é fácil de achar. Verso 6. Podemos ler? Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, aleluia. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Lembre-se, a segunda morte é a morte no lago de fogo e enxofre. Esta segunda morte não vai acontecer na vida dos salvos. Por isso eles são chamados aqui de bem-aventurados, aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele quanto tempo? 1000 anos. Onde é que Jesus está? No céu. E onde é que nós vamos ser levados? Para o céu. E vamos ficar reinando com Ele lá quanto tempo? 1000 anos. E só depois dos 1000 anos se acabarem é que a nova Jerusalém vai descer do céu. Onde é que está dizendo isso? Aqui no capítulo 21, verso 2. Capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A cidade santa, a nova Jerusalém, vai descer do céu no final dos 1000 anos. Os 1000 anos estão no capítulo 20. A descida da nova Jerusalém está no capítulo 21, verso 2. É sequência. Queridos, a Bíblia é linda. A mensagem de Jesus é linda. Jesus traz esperança para você. Eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para o céu. E vocês vão reinar comigo 1000 anos. E então vão descer junto com a nova Jerusalém. Porque a nova terra terá uma capital, é a nova Jerusalém. A velha terra passa, é destruída, é queimada, e Deus cria um novo céu e uma nova terra, cuja capital é a nova Jerusalém, e nós vamos viver para sempre na nova terra, chamada na Bíblia de nova terra, novo céu, com a capital sendo a nova Jerusalém, e o trono de Deus aqui, na nova Jerusalém, aqui na terra, o trono de Deus, estará aqui conosco. Capítulo 22, veja a sequência, o capítulo 22, verso 1, capítulo 22, verso 1, veja a sequência, leia comigo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, leia comigo, verso 2, no meio da sua praça, da cidade, e de um e do outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Na nova terra, o trono de Deus estará na terra, a nova Jerusalém estará aqui. Queridos, Jesus veio, Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou, Jesus subiu para o céu, e Jesus disse, eu voltarei. Estamos esperando a volta de Jesus, não sabemos o dia e a hora, mas Ele virá, e vai nos levar para o céu, e vamos viver 1000 anos no céu, e no final dos 1000 anos descemos com Jesus,
com a nova Jerusalém, e então será a eternidade nessa terra renovada. A Bíblia chama de Canaã celestial, a terra que emana leite e mel, fartura, não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, porque tudo passou, e Deus fez tudo novo, e você estará com Jesus Cristo, você estará vivendo na presença de Deus por toda a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta é a bendita esperança que Deus nos dá. Isso nos alegra, isso é oxigênio para a nossa vida, continuarmos lutando até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Quantos querem perseverar até o fim? Não desistir. Deixe-me orar com vocês. Fiquem com a mão levantada. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa no desespero, o Senhor não nos deixa abandonados, o Senhor virá nos buscar. O Senhor nos comprou com o seu sangue e virá nos buscar e vai nos levar para o céu, e vamos viver na nova terra com o Senhor. Bendito seja Deus por esta bendita promessa. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos, e todos dizemos amém. Amém.